Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Hoje, domingo, 14 ou 14, como queira, de julho de 2024. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola, mais uma palavra, mais uma sã doutrina, a palavra da verdade, palavra esta que vem sob a revelação do Espírito de Deus, que não vem de suposta autoridades humanas, não vem de homens alguns com os seus achismos, com os seus preceitos, com os seus conhecimentos acadêmicos, teológicos, não vem de professores de escolas bíblicas dominicais, de supostos pregadores que existem dentro dessas sinagogas. Enfim, esse conhecimento, ele vem tão somente do Espírito de Deus. E o tema de hoje, ele é muito interessante. Ele diz, esse evangelho, aspas, da religião, é de submissão aos homens, vivendo debaixo de uma suposta autoridade espiritual. Porque o véu está posto sobre o rosto de cada um desses religiosos. Então tem uma palavra aqui do apóstolo Paulo na epístola aos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que ele, naqueles dias, ele dizia assim, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O Cristo Nazareno, que veio cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele já tinha cumprido toda a lei, já tinha dito tetelestai, mas muitos ainda permaneciam debaixo dos rudimentos da lei, seguindo Moisés, não abria mão de Moisés. Então, hoje, os irmãos que entendem esse evangelho que foi revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, são muitos criticados por esses que vivem dentro das sinagogas, do sistema religioso. Quando nós dizemos que o véu está posto sobre eles, eles nos criticam, porque há interesses, há conveniências dentro desses lugares. Os membros já começam a aprender com os seus, com os seus, aspas, pastores, com os seus líderes religiosos, e aí eles passam a defendê-los, seguindo os seus preceitos, vivendo debaixo dos seus jugos e dos seus fardos, porque há interesses e conveniências dentro desses lugares. De todos quanto ali estão, cada um tem o seu interesse. Então lá dentro, os supostos líderes espirituais, eles querem manter as pessoas subjugadas a eles. Atam fardos, exploram essas pessoas que lá estão em todos os sentidos. As pessoas, elas estão presas aos rudimentos, elas estão presas aos preceitos, elas fazem tudo que essas supostas autoridades mandam elas fazerem. Elas seguem religiosamente os seus líderes, os chamam de ungidos de Deus, de profeta, de atalaia. Creem que eles têm uma revelação para cada um deles. É um evangelho, aspas, de submissão aos homens. Esses religiosos, eles não se submetem ao Espírito, porque não têm o entendimento, porque não foram salvos na mente. Os filhos de Deus,
que têm o entendimento, se submete então somente ao Espírito, como está escrito em Romanos 8,14, porque os verdadeiros filhos de Deus, salvos na mente, entendem que devem ser guiados tão somente pelo Espírito, e não seguir homens, simples mortais, porque abrem um templo e começa a chamar aquele lugar de igreja e começa a pregar, um tal evangelho, como se esse evangelho fosse dado a eles para que as pessoas fossem salvas. E aí elas implantam sobre a vida das pessoas tudo aquilo que não se deveria implantar, porque Deus não habita nesses lugares, porque as pessoas não precisam de salvação, dessa salvação ensinada e pregada por eles. A salvação é na mente, é o crer. Uma vez crendo, a pessoa passa a ser dirigida pelo Espírito Santo. Uma vez crendo, ela passa a viver a liberdade no Espírito. Abandona a prática de todas essas obras. Deixa de seguir ritos, liturgias cerimoniais. Não permite serem dogmatizadas, porque é isso que eles fazem. Eles dogmatizam as pessoas e elas se tornam repetidoras de narrativas criadas por ele, por esse sistema, como se essas narrativas fossem uma verdade. Ontem mesmo, aonde eu fui, encontrei um desses. Ele queria, porque queria fazer eu acreditar que Jesus vai voltar. Fazer eu acreditar que as pessoas precisam aceitar Jesus para serem libertas. Libertas de quê? Ele disse que as pessoas são pecadoras. Nós nunca fomos pecadores. Pecadores foram os judeus, porque pecado era transgredir a lei. E eles eram o quê? Transgressores da lei. Sabe por que eles veem dessa forma? Porque eles olham as pessoas na carne. Você, para eles, é aquilo que você se vê no espelho. Quando você não é isso, você é um espírito revestido de carne e sangue. Deus te vê no espírito. Ele é pai dos espíritos. Então nós não vivemos presos às coisas desta vida. Então, esses homens dizem ter uma suposta autoridade sobre a vida dessas pessoas. Usam texto fora de contexto, criando supostas doutrinas a fim de subjugá-los. Eles pegam um texto lá isolado e dizem assim: obedecei os vossos pastores em tudo. Então esse evangelho ensinado por eles aprisionam, não traz nenhuma liberdade. Eles não são livres, eles não são libertos. Eles precisam ainda serem libertos, segundo eles mesmos, porque eles buscam a cada dia uma libertação, como esse pastor ontem disse para mim, que as pessoas precisam serem libertas. Libertas de quê? Quando eu disse para ele que Jesus já voltou em juízo, vindo as nuvens sobre o seu povo, ele criou, arregalou os olhos e só faltou me fulminar. Quando eu disse isso para ele, ele disse para mim: então você não crê que Jesus vai voltar? Eu falei: eu não creio que ele vai voltar, porque ele já veio. Então esse evangelho revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado, ele mostra que o Senhor é o Espírito. Ele mostra que Deus é único, que Ele é soberano, a primazia é somente dEle. Ele é o Senhor de todos e de tudo. Quando nós entendemos isso,
nós descansamos tão somente no Senhor. Quando nós entendemos isso, nós reinamos em vida. Quando nós entendemos isso, nós crescemos cada vez mais no conhecimento de Deus. O entendimento, ele vem, ele aumenta cada vez mais. Porque o Espírito nos concede tal entendimento. Essa é a mais pura verdade. Hoje nós sabemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Antes, quando lá estávamos, nós não sabíamos. Pensávamos até que sabíamos. Hoje nós sabemos. Esses homens que se dizem autoridades espirituais, na verdade, eles são verdadeiros chefões. Verdadeiros chefões. Nos faz lembrar Faraó, que aprisionou o povo de Deus no Egito. Por que nos faz lembrar Faraó? Porque Faraó não queria permitir que o povo de Deus deixasse o Egito. E não é assim que esses homens fazem. Eles não querem que as pessoas abandonem a sinagoga. Eles não querem que as pessoas fujam desses lugares. Pelo contrário, querem aprisioná-las cada vez mais, impondo sobre elas terror, medo e pavor. E as pessoas têm medo de um suposto inferno, têm medo de um suposto diabo, têm medo da morte, têm medo do devorador. Elas não deixam esses lugares porque têm medo de irem para o inferno, um inferno que todos nós iremos, porque a palavra, no seu significado original, é sepultura, e todos nós desceremos à parte mais baixa da terra, e de lá nunca mais vamos subir. Faraó não queria a liberdade do povo de Deus. Eles haviam se tornado o quê? Lá no Egito, escravos. E o que essas pessoas são dentro da sinagoga? Escravas ou escravos. Porque se submetem a esses homens, fazendo tudo quanto eles mandam fazer, seguindo as suas autoridades, aos seus mandamentos, os seus achismos. Eles não querem a liberdade do povo de Deus. Eles não têm interesse nessa liberdade no espírito. Por que Faraó não queria libertar o povo de Deus da escravidão do Egito? Porque se ele libertasse o povo dessa escravidão, quem iria trabalhar para ele? Quem iria trabalhar para eles? Um povo livre, sabe o que acontece? Ele pensa. Um povo livre raciocina. Que não é o caso dos que estão aprisionados dentro desses templos religiosos. Eles não pensam, eles não raciocinam, porque são prisioneiros dentro desses lugares. Porque lá dentro existem cegos que guiam outros cegos. Os seus olhos espirituais estão fechados, não conseguem ver a grandeza da glória de Deus e a sua vontade. Eu sempre costumo ilustrar dizendo que Geazi representa esses cegos espirituais. E Eliseu representa aqueles que têm a salvação na mente, aqueles que têm a mente aberta, aqueles que o véu não está mais posto sobre o seu rosto. Quando eles foram cercados pelo exército da Síria, o moço levanta e olha e vê todo aquele lugar cercado, e se dirige ao seu Senhor e diz ao seu Senhor: estamos cercados, o seu exército é grande, o seu exército é numeroso. Eles vão nos matar, mas quem tem a visão fica tranquilo, não se desespera, porque sabem quem tem crido. E Eliseu tranquilamente se dirige ao seu servo e diz para ele: os que estão conosco são muito mais do que os que estão com ele. Eliseu conseguia enxergar
um numeroso exército de Deus lhe protegendo, lhe guardando. E o exército da Síria, por maior que fosse, não iria atingi-lo. Mas o moço estava preocupado. É assim que esses religiosos se comportam dentro desses templos, dentro dessas sinagogas. Agora é domingo, esse momento, e as sinagogas estão cheias. E eles saem dali agora, é como se estivessem cumprindo o seu dever. É assim que eles veem, dever cumprido. Quando acaba essas reuniões que eles chamam de culto, e quando eles começam então a deixarem esses lugares, eles batem no peito e dizem: cumpri o meu dever. Vim, à casa de Deus. Vim, adorei a Deus. É assim que eles enxergam, é assim que eles pensam, porque os seus olhos estão fechados, o véu está posto, e com o véu sobre o rosto, eles não conseguem enxergar. Então esse evangelho, isso que eles ensinam dentro desses lugares, essas palavras, esses ensinamentos é de submissão aos homens. Eles não levam as pessoas a Deus, que é soberano, que é o único que reina sobre tudo e todos. A primazia de Deus, a glória é dele, o louvor, a adoração, tudo pertence tão somente a ele. É diante dele que nós nos prostramos, não fisicamente, como fazem os religiosos, mas espiritualmente, sendo submisso a ele. Ele quem nos conduz a pasto verdejante, a águas tranquilas. Então fica aí esta palavra. O véu está posto sobre o rosto dos religiosos evangélicos e eles não conseguem enxergar. Divulgue, compartilhe, dê um like, não esqueça, escreva qualquer coisa lá no comentário. Me ajude a fazer esse canal crescer. Vamos fazer esta palavra chegar até os nossos irmãos que lá estão, porque eles são nossos irmãos. Apenas não vivem como filhos de Deus que são. E outros de outras, qualquer religião, são também nossos irmãos, porque eles são espíritos revestidos de carne. E Deus é Pai também de cada um deles. E isso é uma afronta para os religiosos evangélicos, porque eles não veem outros que não fazem parte do seu mesmo credo como irmãos, como igual a eles. Eles fazem acepção de pessoa, eles discriminam as pessoas. Somente os evangélicos vão para o céu. Eles são donos dos céus. Deus é servo desses senhores, desses religiosos que estão dentro da sinagoga. Vejam as suas orações, as suas súplicas. É mandando Deus fazer isso, é mandando Deus fazer aquilo. Como se Deus fosse servo de cada um deles e fosse submisso a cada um deles. O justo vive pela fé. Ele toma posse, ele crê tão somente em tudo quanto já foi feito. E aí ele vai crescendo no conhecimento de Deus. Nós falamos isso sem nenhum medo, porque sabemos de onde vem esse conhecimento. Muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós amamos vocês.